gostoso, Pedro. Eu gostei. E gastava o meu dinheiro. Né? Tem a ver com o assunto de hoje, gastar o De fato. Ei, Pedro Mariano e suas músicas, né, Luquinha? Fica aqui com a gente, um tempinho gostoso, finalmente veio a chuvinha, né? Gostoso para ficar debaixo da coberta e fazer companhia pra gente, que é o momento que a gente mais ama, tá juntinho de você. Bora lá começar essa terça-feira refletindo um pouquinho para alimentar a nossa alma? Muitas vezes a gente fica horas divagando, pensando. Nem sempre há um porquê, nem sempre há uma resposta e nem sempre há uma razão. Então não adianta você ficar buscando explicações no que já ficou lá atrás, que ficou no passado. O que vem pela frente é o que você não pode perder e nem deixar passar. Deus sempre dá oportunidades. Esse é o nosso toque de terça-feira. Zóio Verde, conta pro pessoal de casa o que vai rolar no programa. Sol, pode haver mudança em coberturas e reajustes de planos de saúde e onça é resgatada de dentro de empresa em São Paulo. Bora conversar no programa? Anote os contatos e faça a sua pergunta. Lembrar que você que participa fazendo a pergunta pode aproveitar também nas redes sociais e concorrer prêmios nessa semana. No Face tem um kit montado com tanto carinho pela Santa Casa de São José dos Campos. É um kit para o seu bebê, tem touquinha, fralda, lenço umedecido. Então você corre lá, curte, compartilha essa foto e já participa. E no Instagram também, nosso aqui do Falando Nisso, @FalandoNissoBand, tem um kit da Cooper com várias delícias de qualidade para você e toda a sua família e você pode participar também. Bora conversar bastante? Hoje é dia do seu direito. Hoje é muita paciência e paz. O governo está querendo fazer algumas mudanças, a gente já falou sobre as reformas trabalhistas e agora vem a atualização na Previdência. Será que essa atualização na Previdência, ou seja, na aposentadoria, afeta outra coisa? Pois é, a gente vai conversar hoje sobre a pensão por morte. Será que essas mudanças podem mudar ou não o que já temos aí na pensão por morte? Sol. Dizem, a gente já ouviu falar que se você recebe aposentadoria, a sua esposa ou seu marido, seu cônjuge morre, você recebe a pensão por morte, será que você vai ter que escolher entre um dos dois benefícios? Não duvido nada não, do jeito que o governo está. E ele está aqui para nos orientar. Saiu de Pindamonhangaba, querida cidade de Pindamonhangaba, o advogado Rodrigo Sodero. Ei, grande doutor, filho e cria do doutor Roberto. Gostei desse óculos, hein, doutor? Chique, né? Bom tê-lo aqui, viu? Obrigado aí pela companhia aqui no programa. Um grande beijo para Pindamonhangaba, para toda a equipe aí do professor Sodero, que é um grande querido. Aliás, desde o começo do Falando Nisso, há 11 anos, vocês participando com a gente. Ótimo. Muito bom. Né? Rodrigo, vamos tentar entender. Primeiro, a reforma ou atualização previdenciária ainda não foi votada, está uma discussão, a gente não sabe nem se vai chegar a ser votada. O governo acredita que sim, da forma como ele quer. Mas quais as mudanças que o governo está querendo fazer? Dentro da pensão por morte, né? Joia. São algumas. Uma primeira é com relação ao coeficiente de cálculo dessa pensão por morte. Vamos esmiuçar isso de uma forma mais simples para o pessoal entender, né? Hoje, se um segurado do INSS ele falece, ele deixa uma pensão por morte com um coeficiente de 100% para os seus dependentes. Ou seja, 100%. A aposentadoria dele de 5 mil... Se ele for aposentado, joia, esse é um bom exemplo. Se ele for aposentado, ganhar R$5.000, a pensão por morte hoje é de R$5.000, né? Se ele não for aposentado ainda e falecer, a gente calcula uma aposentadoria por invalidez para ele na data do óbito, faz uma simulação e a pensão por morte passa a ser de 100% do valor dessa simulação que nós fizemos. Isso hoje? Hoje, né? O que o governo está querendo fazer? Antigamente já foi do jeito que eu vou contar para vocês que eles estão querendo fazer agora. O governo pretende estipular uma base de cálculo de 50%, então o que é 100, ele quer deixar em 50%, mais 10% por cada dependente do segurado. Ou seja, 60%. Então, por exemplo, né? O segurado falece, deixa um filho, a gente tem 50% mais 10%, a pensão seria de 60%. Se ele fosse aposentado, do valor da aposentadoria dele. Se ele não fosse, simularíamos uma aposentadoria por invalidez, seria de 60% do valor encontrado nessa simulação. Essa é uma das mudanças. Que a gente vai explicar as outras, ou seja,
confisco no seu dinheiro, viu, Luquinha? Pois é, agora a gente tem uma pergunta que a gente recebeu aí hoje de manhã sobre pensão por morte pelo WhatsApp. Vamos assistir. Lucas, boa tarde, Solange. Meu nome é Carol. Eu tenho uma dúvida. Vai fazer 1 ano que a minha sogra faleceu. E a gente gostaria de saber se o meu sogro ele tem direito à pensão por morte ou não. Porque tem muita gente que fala que ele tem direito sim e outros falam que ele não tem. E ele tem 81 anos. A gente gostaria de saber sobre isso, mais a respeito sobre isso. Se a gente tem que procurar um advogado para conversar sobre isso ou não. Tá bom? Muito obrigada. Tenha uma boa tarde. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela sua pergunta. Eu vou complementar. Só recebe pensão por morte, vamos pegar o exemplo dela, quem já contribuiu? Mais ou menos, Sol. A primeira questão, quando eu trato da pensão por morte, quando a gente trata da pensão por morte, é observar se aquele falecido era segurado do INSS na data do óbito. Então, no caso, né, foi a mãe, se eu não me engano, que faleceu, sim, né? Então, a senhora faleceu, o senhor pode ter direito à pensão por morte, se à época do falecimento ela estivesse segurada à Previdência Social. Como é que a gente se mantém segurado? Contribuindo, via de regra, pagando. E há ainda na legislação um tempo que a gente chama de período de graça, que depois que você para de pagar, você ainda continua segurado. O que é importante, né? Que procure um advogado especialista para que ele analise o caso. Tem uma situação ainda. Mesmo sem qualidade de segurado daquele falecido à época do óbito, se ele já tivesse preenchido os requisitos para se aposentar antes de morrer, também pode receber a pensão por morte. Então é interessante que ela procure um advogado para poder dar entrada nesse pedido de pensão. Para analisar o caso, entender se há ou não qualidade de segurado à época do óbito, se não houver, se ele já tinha, ou ela, né, no caso, já tinha preenchido os requisitos para aposentadoria em vida. Então é importante procurar um especialista. E vale lembrar, a gente sempre fala aqui, né, Luquinha, que as pessoas que não têm condições da contratação de um advogado procuram uma orientação na Defensoria Pública da Sociedade, a Ordem dos Advogados, né, porque é de graça. Pois é, Solange, excelente toque. E para você, então, que tem alguma dúvida, dá tempo de fazer sua pergunta, ou pelo WhatsApp, ou pelo Face também. Mas agora a gente faz aquela pausa bem rapidinha para informar você com as notícias da redação. Ninguém aguenta mais tantas decisões diferentes sobre a prisão do médico Roger Abdelmaci, o monstro. Ele foi condenado a mais de 180 anos em regime fechado pelo estupro de pelo menos 37 pacientes. Mas pela quinta vez, em menos de 2 meses, a forma de prisão mudou. Vamos saber o que é desta vez com a nossa linda repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Pois é, Solange, com mais essa nova decisão, o ex-médico volta para casa 2 dias depois de ter sido mandado de volta para a cadeia. Roger Abdelmaci permanece internado neste hospital particular em São Paulo por causa de uma superbactéria que causou uma infecção no sistema urinário. A justiça havia decidido suspender a prisão domiciliar do ex-médico depois que o governo paulista rompeu o contrato com uma empresa que fornece tornozeleiras eletrônicas para o estado. Sem o monitoramento, Abdelmaci teria que retornar à cadeia assim que tivesse alta. No domingo, a justiça aceitou um recurso da defesa do ex-médico para que a prisão domiciliar seja restabelecida. O argumento é que a administração penitenciária não dispõe de recursos para garantir o tratamento médico do condenado na prisão. O ex-médico deve voltar para um apartamento de quase 300 metros quadrados neste condomínio de luxo na zona oeste de São Paulo. Na decisão, o juiz determinou que ele deve ficar 24 horas por dia em casa, exceto para tratamento médico e hospitalar. A internação foi no início da semana passada e tem previsão de duração de 7 dias. No começo do mês passado, ele recebeu o benefício da prisão domiciliar por ter tido problemas cardíacos. É exatamente esse o nosso medo, que ele fuja novamente, né? Ele já tem um histórico de fugitivo. Então, desde que nós ficamos sabendo dessa decisão, que tudo isso tem virado um tormento em nossas vidas. A decisão da justiça tem que ser respeitada, mas a justiça poderia ouvir mais essas mulheres que foram estupradas e tiveram as vidas aí cortadas pelo terror desse monstro aí.
Bom, virando a página, Dani, um pouquinho, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, foi alvo hoje cedo de uma operação da Polícia Federal que apura crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Isso mesmo, viu? A operação foi denominada Antero. Solange, segundo a Polícia Federal, a investigação mira manobras ilegais para impedir investigações sobre desvio de recursos públicos por meio da inclusão de funcionários fantasmas na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado, isso desde 2006. Os mandados de busca e apreensão tiveram como alvo a residência e apartamento do governador, a governadoria, no Centro Administrativo do Estado e também a Assembleia Legislativa. Foram presos com mandados de prisão temporária de 5 dias Magali Cristina da Silva e Adelson Freitas dos Reis, assistentes de confiança do governador. A primeira foi servidora na Assembleia Legislativa desde 1987, a convite de Robson, quando ele ainda era deputado estadual. Antes, Magali trabalhava como secretária na empresa da família do governador. Como o governador tem foro privilegiado, as investigações foram autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça e o caso está sob sigilo, segundo a Polícia Federal. Solange. Pois é, vale lembrar aí que a Polícia Federal também esteve nas ruas hoje aí, fazendo uma mega operação de evasão de divisas, uma coisa bem forte mesmo. Luquinha, antes de passar a bola para você, deixa eu mandar um beijo para uma querida amiga que está ligada aqui no Falando Nisso, mandou fotinho, sua e minha, nossa querida amiga Dorinha, um beijo no seu coração. Ah, espero que eu tenha saído bem na foto, né, gente? Porque quando tiram foto da 3 anos, fica meio torto, assim. Olha, a gente está conversando com vocês sobre o tempo, já desde o começo da semana que teve essa virada. As pistas hoje estão escorregadias nas estradas daqui da região. Então eu quero conversar com você, Dani, primeiro sobre a Dutra, pode ser, Gabi, mudar um pouquinho aqui, para ver se está tudo tranquilo, como que está a visibilidade neste momento. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, viu, Lucas? Olha, o tráfego na Presidente Dutra está normal, sim, neste momento. Só que tem trecho com chuva fraca ainda aqui na região, mas aí a visibilidade pode até não estar muito prejudicada, porque não tem muita serra na Presidente Dutra, mas a pista está molhada, então, em alguns trechos, então é preciso redobrar a atenção. Já na rodovia dos Tamoios, tem sim, Lucas, tem neblina em vários trechos, principalmente nos nos pontos de serra, tem neblina, sim, a visibilidade está prejudicada, então o motorista acendendo o farol, dirigindo ali com responsabilidade para não acontecer nenhum problema na rodovia dos Tamoios. Dou um recado ainda para quem for trafegar pela rodovia dos Tamoios, nesta madrugada, agora desta quarta, dia 16 de agosto, vai ter interdição para passagem de cargas excedentes novamente. Então, da 1 até as 5 da manhã desta quarta-feira, a Tamoios vai estar totalmente interditada. A dica, né, da concessionária é pegar outras rotas, como a Mogi Bertioga e a Oswaldo Cruz. Lucas. Perfeito, Dani. O dia está bem fechado também no litoral. A gente vê nas fotos aqui da balsa, da travessia de balsa, apenas 30 minutos para quem vai para Ilhabela. Agora, quem volta, espera aí o dobro do tempo, 60 minutos, devido aí à grande quantidade de veículos que estão voltando para São Sebastião. Bom, frente fria avança, traz chuva para a região, que é bom. A gente respira mais até, parece, né? Então, a máxima hoje em Campos do Jordão é de 19 graus, tempo instável na Serra, o mesmo aqui no Vale, máxima de 22 em São José do Barreiro, Queluz, Aparecida 23 e Jacareí, máxima de 21 graus. Tudo aí com tempo instável. No litoral também tempo fechado, máxima de 23 graus em Ilhabela. Destacar a cidade aqui de São José dos Campos, hoje a máxima de 21 graus, a temperatura vai subindo conforme a semana vai passando, sábado chega a 28 graus. Então teremos aí uma semana chuvosa com a temperatura aí mais baixa. Você tem plano de saúde? Então prepara o bolso e daqui a pouquinho a gente confere e conta por que você tem que preparar o bolso, mas também tem dicas daqui a pouquinho aí para as noivas de plantão, olha só. A dica de hoje é sobre decoração de cerimônia. Se você quer saber qual é no próximo bloco.